Olá! No último dia 15 de maio, o campus Mossoró do IFRN sediou a terceira edição da série de conferências internacionais em ciências sociais que o Instituto vem promovendo em parceria com a Universidade do Minho, de Portugal. Dentre os palestrantes convidados, destacamos a professora doutora Ana Brandão. Ela é professora auxiliar do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e está aqui conosco para falar sobre os assuntos que ela tratou na Conferência em Mossoró. Basicamente, identidade de gênero e sexo, entre outros assuntos, é claro. Professora, muito prazer em tê-la aqui conosco. É a primeira vez que a senhora vem aqui ao Brasil e a Natal? Ao Brasil não, a Natal sim. Muito obrigada pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui. Professora, há quanto tempo a senhora vem se debruçando sobre essas questões hoje tão sensíveis, não só em Portugal, como no Brasil e no mundo todo, que são as questões de gênero e sexo? Eu comecei o meu trabalho nesta área cerca de 2002, quando comecei a preparar a minha tese de doutoramento. E comecei a trabalhar justamente a relação entre essas três questões, porque estava interessada em perceber um pouco o que se estava a passar nesse momento em Portugal. Sensivelmente em finais da década de 90, nós começamos a assistir a movimentações de associações gays e lésbicas que subitamente tiveram um acesso aparentemente muito fácil aos meios de comunicação de massa. E, portanto, estas questões que até aí não haviam sido tratadas publicamente, subitamente passaram a estar na agenda política. Então isso levou-me a tentar perceber como é que viviam e em que circunstâncias é que construíam as suas identidades e os seus estilos de vida estas populações. Portanto, o meu estudo começa precisamente nessa altura. Já são mais de 10 anos estudando isso. E durante esse tempo, que hoje, a senhora fazendo um balanço da legislação, de como ela evoluiu de lá para cá, como é que está hoje a questão civil, né, o marco civil dessa questão tão importante como é o reconhecimento dos direitos e das obrigações, enfim, da inserção social desse grupo? Portugal é uma sociedade relativamente curiosa sob alguns aspectos. Portanto, digamos que nós temos uma legislação que é muito próxima dos chamados países centrais, portanto é uma legislação muito moderna e progressista, o que não significa que o conjunto da sociedade tenha necessariamente acompanhado essa evolução ao mesmo ritmo. De qualquer modo, se nós olharmos para o início da década de 2000, que é a altura em que eu começo a trabalhar estas questões, e para aquilo que é o cenário político atual, houve uma evolução muito rápida, de facto. Neste momento, Portugal é um dos poucos países no mundo, por exemplo, que tem uma lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, para além de permitir também outras modalidades de união que são mais comuns, como as parcerias civis, as formas diversas de coabitação, reconhecimento de uniões de facto, mas é de facto um dos poucos países do mundo que reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nos mesmos moldes do casamento de sexos diferentes? Quase. Tanto que diz respeito ao direito de herdar? Não, há de facto diferenças e essa é uma das questões que eu tratei na conferência justamente. O que nós temos é um reconhecimento do casamento em si, mas de facto há divergências ainda grandes relativamente aos casais de sexo diferente no que respeita às questões das heranças, das partilhas. Como é que é hoje lá? Essa questão, como é que é? Bom, o que nós temos é, portanto, o casamento é reconhecido, não é? Mas, objetivamente, se um dos parceiros morrer, por exemplo, o outro parceiro tem direito apenas a sensivelmente um terço do património do parceiro que faleceu. Ele não é considerado como a gente chama de herdeiro necessário, que é como os filhos, por exemplo? Não, portanto, e mesmo um terço pode ser contestado em tribunal pelos outros familiares, portanto não é uma situação muito clara a esse nível. E depois há também uma diferença no que respeita aos direitos de filiação e de paternidade e maternidade, consoante o caso. Os casais do mesmo sexo não podem, por exemplo, adotar
crianças, o parceiro não pode adotar a criança, mesmo que seja filha biológica do outro. Portanto, a este nível há de facto divergências face à situação dos casais de pessoas de sexo diferente. E a legislação está caminhando para corrigir essa falha, não sei se eu diria que falha, mas dando uma legitimidade maior a esse tipo de união? Sim, eu creio que há uma dimensão importante da aprovação desta legislação. Nós sabemos que a lei não muda necessariamente os valores e as normas de uma sociedade, mas ela tem um valor importante porque sinaliza aquilo que nós pretendemos ser enquanto civilização. Então, a aprovação deste tipo de legislação é um passo importante para se conseguir, de facto, chegar à igualdade. Mas não chega, são necessárias outras coisas. Nós temos, por exemplo, legislação que explicitamente condena a discriminação em função da orientação sexual no que respeita ao trabalho, ao emprego, a muitos outros domínios da vida. Isso não significa que depois, objetivamente, estas situações não continuam a existir, não significa que não continua a haver dificuldades para a maior parte destes casais e pessoas individuais também no seu dia-a-dia, portanto, nas suas atividades correntes. Até porque algumas proibições, elas acabam sendo um pouco... são difíceis de você caracterizar um preconceito explícito. Por exemplo, um empregador privado, né? Assim como ele tem vários candidatos, se ele não disser por que ele preteriu um ou outro, é uma coisa discricionária. Ele pode muito bem contratar quem ele quiser. Não é? Hoje, os grupos de gays e lésbicas lá em Portugal, eles são o que a gente diria ser uma minoria atuante, barulhenta e que reivindica, como aqui no Brasil, por exemplo, os seus direitos e tudo, ou eles ainda são mais tímidos, atuam de uma forma ainda mais pelos bastidores? Eu penso que há uma combinação das duas coisas, no caso português. Há, de facto, uma parte da comunidade gay e lésbica, sobretudo que está ligada às associações, às principais associações, que se faz ouvir com alguma frequência, que tem acesso aos meios de comunicação social e, portanto, faz protestos, organiza marchas, faz pressão, mas há também um trabalho paralelo de bastidores. E um trabalho também de sensibilização da própria opinião pública, da população em geral, para estas questões. Há aliás, uma investigadora portuguesa, Ana Cristina Santos, que classificou as características desta forma de ativismo como sendo características dos países do Sul. Ela chama-lhe uma forma de ativismo sincrético, ou seja, é uma forma de ativismo que não tem uma causa, tem várias causas e tenta atuar em várias frentes. E eu penso que isso é também uma das razões porque em tão pouco tempo, em 2 décadas mais ou menos, nós conseguimos tantas alterações legislativas e tantos progressos em termos legislativos. Claro, estas alterações foram também acompanhadas por alterações em termos de opinião pública. As grandes sondagens de opinião que têm sido feitas, nós temos sondagens que focam estas questões sobre a existência ou não do preconceito relativamente à homossexualidade, mais ou menos desde finais da década de 80. Têm sido realizadas sensivelmente de 10 em 10 anos e verifica-se de facto uma evolução muito grande em termos do posicionamento da população face a estas questões, com uma tendência para a diminuição das diversas formas de preconceito a este nível. Apesar dessa evolução, a gente sabe que Portugal, assim como o Brasil, é um país muito católico e conservador no que diz respeito a costumes, né? Essa nova realidade que vem surgindo de uma liberalidade maior, isso é um fenômeno recente. Como Portugal, a senhora classifica Portugal no que diz respeito a essa facilidade de aceitar essas mudanças em relação ao resto da Europa? Está entre os países mais receptivos ou menos? Em termos de sondagens de opinião, está entre os países menos receptivos. Está mais próximo de Itália, por exemplo, da Grécia, até a Espanha é mais liberal do que Portugal face a estas questões,
No entanto, a Espanha é também um país católico, muito católico. Portanto, há uma explicação para isto, esta tendência para um aumento da liberalidade dos costumes, que tem a ver também com uma modificação nos níveis de escolaridade da população. Nós temos uma população muito mais escolarizada e, portanto, a população mais conservadora tende a ser, como disse, aquela que é praticante religiosa num sentido mais ortodoxo do termo. É aquela que vive em zonas mais rurais, é aquela que é menos escolarizada, é aquela que é mais idosa. E, portanto, a própria substituição das gerações faz com que haja uma maior abertura face a outras formas de vida e outras concepções do amor e dos afetos. Por outro lado, eu penso que há também diversas formas de viver a religião, como eu dizia, não é? A Espanha é um país católico, mais católico, se calhar, onde as pessoas se declaram mais católicas, se calhar, do que Portugal. No entanto, eu penso que os portugueses têm uma faceta interessante, que é a de uma certa preservação da vida privada própria e alheia. E, portanto, conseguem conviver com alguma facilidade com os dogmas religiosos ou com alguns dogmas religiosos e, por outro lado, com formas de vida e estilos de vida que não são necessariamente aqueles que formalmente a Igreja apoia ou pretende valorizar. Em relação à violência, como é que é hoje o panorama da violência contra gays e lésbicas? Não tem praticamente expressão, pelo menos que seja formalmente reconhecido. Nós não temos grande manifestação dos chamados crimes de ódio, onde se inserem também as agressões contra gays e lésbicas. Há muito mais queixas por parte da comunidade relativamente a insultos verbais, por exemplo, ou a formas de atuação que são em si mesmas discriminatórias, mas que não são fisicamente violentas, se quisermos assim. Portanto, há poucos casos de violência conhecida e os que são conhecidos são mais dirigidos, nomeadamente ao caso dos transexuais e transgênero, do que propriamente a gays e lésbicas. Não significa que não possa existir, mas de facto não tem grande expressão na sociedade portuguesa. Faixa etária. Existe, assim, as manifestações, quer dizer, a orientação sexual é assumida mais por pessoas de que faixa etária e extrato social e sexo? Predomina mais os homossexuais masculinos, femininos, jovens, meia-idade? O que eu vou dizer baseia-se muito na minha percepção e conhecimento do terreno e não propriamente num estudo que dê conta disto em termos numéricos, porque não existe que eu conheça. A comunidade gay é mais visível do que a comunidade lésbica. Aliás, isso acontece, é uma característica também de outras sociedades. As lésbicas passam mais despercebidas do que os homens gay. Há maior assunção pública e declaração pública da identidade homossexual, gay ou lésbica, em pessoas que são de meios sociais mais confortáveis, não é? Portanto, mais favorecidos, altamente escolarizadas, financeiramente independentes. E, em termos etários, o que eu verifico é que hoje em dia é mais fácil para os jovens fazerem aquilo que se convencionou chamar a sua saída do armário do que para as gerações mais velhas, embora tem que esbarrar com o preconceito dessas gerações mais velhas, porque muitas vezes eles não são independentes. Exatamente. Portanto, os jovens assumem-se mais facilmente hoje em dia, embora haja também aqui diferenças no caso das mulheres, das raparigas, das moças e dos moços. O termo é diferente. Os homens assumem-se normalmente mais cedo do que as mulheres, portanto o processo tende a ser mais tardio. Isto também é comum noutras culturas e noutras sociedades. Há também muitas pessoas até à faixa dos 30, 40 anos, onde a vivência do seu estilo de vida e das suas opções sexuais também é mais pública, sobretudo nos grandes meios urbanos, essencialmente em Lisboa, um pouco já no Porto. Nas outras cidades e no resto do país ainda é muito difícil
isto acontecer qualquer que seja a faixa etária, qualquer que seja a proveniência da pessoa. Professora, a gente vinha conversando há pouco, antes de começar o programa, que no meio dessa guerra, porque tudo é uma guerra por espaço, por um pouco de poder, né? Grupos querendo ter o seu espaço na vida social, um reconhecimento. É o caso não só dos grupos de gays e lésbicas, como aqui no Brasil os negros, né, as outras etnias, enfim. Mas nessa luta por espaço, por visibilidade, você tem a sociedade. Você tem a sociedade que assiste a tudo isso e muitas vezes uma parcela dela não sabe como agir a maior parte do tempo. Eu me refiro especificamente à questão, ao tratamento que essas questões da opção sexual, o tratamento que tem sido dado nas salas de aula, nas escolas portuguesas. Eu não sei se o escopo do seu trabalho, da sua pesquisa, inclui isso, mas, de certo, nas suas investigações, a senhora tem uma ideia de como está hoje a escola portuguesa diante desses assuntos? Eu não trabalho especificamente nesta área, mas sim tenho uma percepção do que é que está a ser feito ou não feito. Em termos genéricos, a legislação portuguesa que abrange os conteúdos de ensino estabelece a educação sexual como sendo justamente uma questão transversal ou que deve ser abordada transversalmente pelas diferentes disciplinas que fazem parte do currículo do ensino obrigatório, designadamente, e depois também do ensino secundário e complementar. Na prática, o que nós sabemos é que aquilo a que se pode chamar propriamente uma educação sexual se calhar continua por fazer. Este foi sempre um assunto muito complexo no caso da sociedade portuguesa, porque houve já várias tentativas de introduzir uma disciplina de educação sexual, isso nunca foi conseguido e, portanto, fica tudo um pouco ao critério de cada escola e dentro da escola dos vários docentes ou de um que seja mais voluntarioso e que queira colocar determinados assuntos à discussão no contexto das suas aulas. Bom, quando as coisas são deixadas um pouco à vontade e quando são temas que a maior parte dos docentes se calhar não está também preparada nem à vontade para tratar, o mais certo é que eles acabem por não ser tratados e, portanto, objetivamente, há ainda muito a fazer neste domínio. Estas questões não são, de facto, suficientemente discutidas e clarificadas no contexto do sistema formal de ensino. Mesmo no contexto do ensino superior, há ainda pouca percepção da importância que estas temáticas, assim como a temática da igualdade de género entre homens e mulheres, possa ter em termos de currículo e em termos até da própria intervenção social. Falando em intervenção social, a própria manifestação dessa sociedade nas instituições de ensino, sexualidade nas instituições de ensino. Até que ponto, lá em Portugal, se os casais namorados heterossexuais são permitidos, são vistos e guardadas os cuidados para que eles não ultrapassem o comportamento esperado dentro de um ambiente acadêmico, mas essa manifestação de afeto homossexual nas escolas, nas universidades portuguesas, hoje é comum? Não é comum. Não, continua a não ser comum. Ocorrem eventualmente algumas manifestações, mas são geralmente muito discretas e, portanto, não é de facto comum. É muito mais comum acontecer essas manifestações entre casais de sexo diferente. Professora, não só a senhora estuda, a senhora está falando agora mesmo das questões envolvendo gênero masculino e feminino, que é uma outra vertente do seu trabalho. E em Portugal, no que diz respeito, por exemplo, aos direitos da mulher, lá as discussões que aqui no Brasil aqui fazem sentido para a gente aqui, que é na diferença de tratamento, diferença de salário, diferença de oportunidade, fazem sentido ainda num país como Portugal? Fazem sentido em todos os países do mundo. É mesmo? Em todos os países do mundo. A desigualdade de género. Até nos países nórdicos? Até nos países nórdicos. Por exemplo, nos países nórdicos, a esmagadora maioria do trabalho a tempo parcial é realizada por mulheres, o que significa que elas não têm carreira, porque não é possível construir uma carreira com trabalho a tempo parcial. Portanto, o trabalho delas tem sempre um estatuto relativamente secundário ou
a atividade profissional delas tem sempre um estatuto relativamente secundário. Por causa da maternidade? Por causa da maternidade, porque se continua a considerar, explícito ou muitas vezes implicitamente, que essa é a tarefa das mulheres e, portanto, elas procuram mais o trabalho a tempo parcial porque permite conjugar com as tarefas domésticas e com Não o é também cuidado por uma com escolha delas? Porque nessa sociedade tem aquelas mulheres que têm e que conseguem conciliar, não é? Às vezes é uma coisa cultural, quer dizer, é uma escolha também. Até que ponto é uma escolha da mulher mesmo, ou todas se sentem forçadas e se sentem diminuídas e prejudicadas por fazerem esse tipo de opção? A questão é justamente essa, é que estas mulheres, na generalidade dos casos, encaram isto como uma escolha, mas nós podemos questionar-nos até que ponto é que de facto é uma escolha consciente. Claro que elas ficam com um trabalho a tempo parcial e a cuidar dos filhos, porque o desejam-se na maior parte das circunstâncias, mas o facto é que objetivamente isto se traduz numa situação de, eu não queria utilizar a palavra inferioridade, mas de desvantagem relativamente aos homens e também de dependência relativamente aos homens. As próprias mulheres não têm muitas vezes a consciência de que as suas escolhas são determinadas pela forma como a nossa sociedade está organizada, porque aprenderam de facto que era aquilo que se esperava delas e incorporam de algum modo esse papel. Podíamos falar também das questões salariais, o desnível salarial entre homens e mulheres é uma realidade na generalidade. Quantos por cento mais ou menos tem? Eu tenho ideia que no caso português o diferencial médio era de menos 30% nos últimos estudos, portanto médio englobando o conjunto das profissões. Depois, se for para o topo da escala, para as profissões melhor remuneradas, esse desnível é maior entre homens e mulheres, portanto, em termos comparativos, não lhe sei dizer agora o número exato, mas é superior àquele que encontra nas profissões pior remuneradas, onde existindo na mesma essa desigualdade, ela é um pouco menor, portanto, o leque é inferior. Na legislatura, nas instâncias dos governos, tanto nos poderes legislativo, judiciário e no executivo lá, como é que é a presença da mulher em relação ao do homem? Factualmente ou em termos de políticas, de intenções? Não, factualmente. E aí também o que se deseja, né? O que se deseja e aquilo que aparece em termos de discurso é de facto esta preocupação com a elaboração de políticas que garantam que caminhemos no sentido da igualdade de género. Existe uma comissão nomeada designadamente pelo Governo, que é a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que trata especificamente destas questões, portanto elabora estudos, recomendações que apoiem o traçar de políticas que levem a essa igualdade. Portanto, em termos de discurso político, a questão da igualdade de género está, de facto, na agenda. Em termos factuais, o que nós verificamos é que as intenções depois não correspondem com as práticas. Por exemplo, há uma grande preocupação em termos do discurso em garantir a igualdade de género no trabalho para homens e mulheres, mas verificamos que depois, no caso português, por exemplo, não existe uma estrutura de apoio, designadamente em termos de infantários, creches, lares para idosos, apoio à terceira idade, que permita, por exemplo, que as mulheres não estejam em casa ou que não sejam sobrecarregadas com o trabalho doméstico e do cuidado com os outros face à atividade profissional, que isto é, aliás, um traço relativamente distintivo da sociedade portuguesa. Um outro exemplo poderia ser o caso da participação política das mulheres. A participação política das mulheres é o indicador onde há maior desigualdade de género em termos mundiais. Inclusive aqui no Brasil você tem uma lei, se criou uma cota para mulheres, mas as mulheres não elegem mulheres. E as mulheres não se candidatam a mulheres. As mulheres não se candidatam a cargos públicos. Quer dizer, a partir do momento que se criou essa lei, algumas bancadas sofreram diminuição, porque você tem que ter mulher, mas as mulheres mesmo não se candidatam e as que se candidatam não são votadas por mulheres. Sim. O sistema político eleitoral deve ser um pouco distinto do caso português, onde também existe, não é uma lei da paridade, mas existe um sistema de cotas que prevê que os partidos têm que ter 30% de mulheres nas suas listas. O
que acontece é que essas mulheres são colocadas em lugares não elegíveis, na maior parte dos casos, ou seja, elas estão nas listas, mas sabem que não vão ser eleitas. Há obviamente também uma explicação, que é aquela explicação de que estávamos a falar há pouco. As mulheres participam menos nos partidos políticos, porque isso exige disponibilidade estão de ocupadas tempo, com elas outras... estão ocupadas com outras tarefas, não é? E portanto existe esta diferença muito grande entre, embora se tenha avançado em muitas áreas, mas existe de facto esta diferença muito grande. E no caso das mulheres portuguesas eu creio que isto é particularmente penoso, porque entre nós o trabalho a tempo parcial não tem grande expressão, portanto não ocupa muita mão de obra, é residual. Isto significa que as mulheres portuguesas trabalham muito mais do que as mulheres europeias, porque elas trabalham as 8 horas do horário normal de trabalho e acumulam isso com as mesmas tarefas domésticas e com o cuidado aos filhos e aos mais idosos. Isso é uma característica portuguesa. Lá, as mulheres, o tempo que elas dedicam aos trabalhos domésticos é superior à média dos demais países. Sim, e é cumulativo justamente ao trabalho profissional. Professora, com todo o nosso tempo já está se esgotando, eu queria só que a senhora fechasse. A senhora que tem essa visão tão macro da situação dos grupos de homossexuais e também dessas questões da própria diferença entre mulheres e homens na participação social lá em Portugal, e que está por dentro das leis que cuidam desses assuntos, qual é o seu prognóstico? A senhora é uma pessoa otimista? Como é que você vê Portugal daqui a 10 anos? Você que começou a estudar isso 10 anos atrás, daqui a 10 anos, como é que a senhora vê? Eu sou otimista. A primeira coisa que eu vejo é que os casais do mesmo sexo vão ser legalmente capazes de adotar crianças dentro de 10 anos. Creio que isso será uma realidade. Creio que haverá também a eliminação de outras desigualdades que falámos há pouco, em termos dos direitos de herança e de património. Portanto, penso que daqui a 10 anos estaremos, do ponto de vista formal, numa posição melhor. Do ponto de vista informal, não sei até que ponto é que estaremos assim tão diferentes. Quero acreditar que sim, que estaremos numa situação de maior igualdade, não só entre pessoas heterossexuais e homossexuais, mas também entre homens e mulheres. Creio que temos todos os motivos para ter esperança, porque afinal de contas isto é uma luta recente. Se nós olharmos para a história da humanidade, é uma luta muito recente, não é? Tem 2 séculos. Já conseguimos fazer em 2 séculos o que não fizemos em todos os outros anteriores. Portanto, creio que temos motivos para ser otimistas. Ok, professora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Educação em Pauta, que volte outras vezes aqui para Natal, para Mossoró, né? Enfim, para o Brasil. Obrigada. Tá? Obrigada. A gente volta na semana que vem com mais um programa Educação em Pauta. Até lá!